A Guerra Fria despertou em mim a paixão pela geografia. No final dos anos 40, o canibal do Kremlin assombrava nossa vida. Éramos capazes de confundir seus bigodes com dentes. Ouvíamos palestras sobre a guerra que ele andava planejando. Esperávamos o conferencista da Guerra Civil, da Defesa Civil, melhor dizendo, traçar círculos em torno das cidades da Europa para mostrar as zonas de destruição total ou parcial. Víamos essas zonas colidindo, sem deixar o menor espaço entre elas. O instrutor usava shorts caqui. Seus joelhos eram brancos e ossudos, e sabíamos que não restava esperança. A guerra se aproximava e não havia nada que pudéssemos fazer. E mesmo assim, tínhamos esperança de sobreviver à explosão. Organizamos então um comitê de imigração e fizemos planos de nos estabelecer em algum canto distante da Terra. Estudamos minuciosamente os atlas, inteiramos-nos da direção dos ventos dominantes e das prováveis características da precipitação radioativa. A guerra estouraria no hemisfério norte, e assim nossos olhares se voltaram para o hemisfério sul. Eliminamos as ilhas do Pacífico, pois toda ilha é uma arapuca. Eliminamos a Austrália e a Nova Zelândia e elegemos a Patagônia como o lugar mais seguro da Terra. Eu imaginava uma casa baixa de madeira, com um telhado também de madeira, calafetada e protegida contra tempestades, com uma lareira onde gravetos crepitassem e com as paredes forradas dos melhores livros, um lugar para viver quando o resto do mundo fosse pelos ares. Eu queria conversar com você sobre Na Patagônia, de Bruce Chatwin, um livro que está esgotado no presente momento, mas que é um dos clássicos, talvez um dos maiores clássicos da literatura de viagem, né? E que vai contar aqui em capítulos pequenos, né? Capítulos que têm às vezes 2 ou 3 páginas, a viagem de um inglês que deixa tudo que estava fazendo lá no seu país para mergulhar na cultura e na história de esse que é um dos lugares mais fascinantes da Terra, pelo menos na minha opinião e também na de Chatwin. Chile, no começo aqui do livro, a gente tem um mapa que mostra, né, onde começa lá no Rio, na província do Rio Negro e vai até a Terra do Fogo e a província de Magalhães, no Chile, né? E por que ler esse livro? Não se trata apenas de um livro, de um mero relato de viagem. Nós, muitas vezes, nós que temos esse desejo, vamos lá no YouTube e pegamos ali algumas dicas, né? Onde comer, onde se hospedar, que passeios fazer. Esse não é um livro sobre isso, definitivamente. Mas aqui a gente tem a viagem, a profunda viagem de um homem que mergulha no coração do que é a Patagônia, na Argentina e no Chile. Em que pese a Patagônia seja um lugar extremamente belo, cheio de paisagens de tirar o fôlego, né? Lugares como o Monte Fitzroy, o Cerro Tronador, o Canal Beagle, em Ushuaia. Essas coisas, ou melhor, estes lugares não sequer são um ponto periférico aqui nesse livro. Mas esse é um livro que trata a respeito das pessoas que construíram esse lugar, né? E eu não falo aqui de políticos ou de personalidades, mas a gente tem aqui nomes como Charlie Millward, Butch Cassidy, Simon Radovan e Thomas Bridges. Apenas alguns nomes de homens, pessoas que viveram na Patagônia e tiveram histórias interessantíssimas, histórias que muitas vezes nós não ficamos sabendo quando a gente visita um lugar assim. Por essa razão, o livro que Chatwin escreveu é muito mais do que um guia de viagens, né? E na verdade ele não se propõe a ser isso, como eu disse, mas aqui a gente tem a, a história de um povo, a história da imigração, da colonização, a história de pessoas que também em algum momento deixaram a sua vida em outro lugar e vieram, né, e vieram para a América, foram até o fim do mundo para às vezes mudar de vida ou para inventar a sua própria história, né, para forjar a sua história. Se como eu, para você não basta simplesmente viajar para um lugar ou
ou ter uma experiência ali turística e você quer mergulhar na história da Patagônia, esse é um must read. É um livro que você deve ler. Certamente você não. Se você pegar qualquer livro da Patagônia escrito pós década de 70, ele vai citar em algum momento Bruce Chatwin. Por isso, esse é um livro incontornável quando o assunto é a Patagônia. E a verdade é que eu me sinto até incapaz ah, de traduzir algumas das coisas que estão escritas aqui nesse vídeo, né? Eu apenas estou aqui tateando, raspando um pouco a superfície. Eu estou iniciando, na verdade, esse canal com esse vídeo porque essa é uma leitura imperdível, que eu acredito que é de grande valia para qualquer pessoa que goste da Patagônia, que goste de viagens, que goste de história, de geografia e áreas afins. Então, fica, fica a minha sugestão na Patagônia de Bruce Chatwin.